7 critérios para reconhecer uma mãe narcisista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Talvez você seja uma dessas pessoas que sofreu na relação com a sua mãe sem entender exatamente por quê. Talvez mesmo você leva assim algum tipo de culpa pela relação, você acha que talvez você seja a pessoa, né, culpada ou responsável pela relação difícil com a sua mãe. Então, vamos tirar essas dúvidas hoje. Se você tem dúvidas, se você tem uma mãe narcisista, a gente vai ver 7 critérios para você poder identificar. Existem mais critérios e a gente vai também fazer um teste juntos, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para você que vai poder te ajudar a definir ou a identificar, vamos dizer, a probabilidade de você ter uma mãe narcisista. Tudo bem? Então, sejam bem-vindos. Eu sou Marie Bendelac, para quem não me conhece ou me conheceu há pouco tempo. Eu sou Master Coach, especialista em relacionamentos e comunicação não violenta. Eu sou criadora do Método Conecta. Tenho vários cursos online de comunicação e também sobre narcisistas e psicopatas. Por quê? Porque eu mesma fui alvo de narcisistas e psicopatas na vida e também eu cresci num ambiente que acabei frequentando pessoas narcisistas e hoje, só com o conhecimento que eu tenho, eu percebo o quanto que essas pessoas realmente tinham esses traços e acabavam gerando sofrimento para mim e outras pessoas, né, ao seu redor. Geralmente são sempre as pessoas mais íntimas que vão sofrendo, tá bom? Eu vou aqui fixar, porque eu tô ao vivo no YouTube e no Instagram. Eu vou pegar no Instagram. Olá, Tatiana, tudo bom? Tô vendo aqui algumas fãs. Então, vou fixar o título aqui. 7 no Instagram, só um minutinho, quem tá no YouTube. 7 critérios para reconhecer uma mãe narcisista. Uma mãe narcisista. Ok. Então, quem acabou de chegar, aproveita para enviar essa live para mais pessoas. No Instagram, você clica na setinha embaixo à direita da sua tela e no YouTube você faz encaminhar com a seta também. Se você ainda não se cadastrou no meu canal, no YouTube, se inscreva agora e também você pode me seguir no Instagram. Olá, um monte de gente conhecida, Janaína, Ricardo, Heloísa, tudo bom? Vamos lá, gente? Vocês já pegaram um caderno, uma caneta, uma água, para prestar bem atenção e ouvir esses critérios e anotarem? Tá, porque aqui a gente vai dar, assim, uma verdadeira aula. Oi, Estevão, tudo bom? Boa noite, Betinha, muito feliz em ver vocês. Se vocês quiserem também comentar de onde vocês são, eu acho muito legal saber, porque tem gente do mundo inteiro, né? E eu acho muito, muito bacana. Então, vamos lá. Eu vou direto ao ponto. Eu vou tentar fazer esse vídeo, essa live, um pouco mais objetiva do que as demais, né? Porque é tanta coisa que a gente pode falar sobre o assunto que eu acabo me estendendo. Mas vou tentar ser bem objetiva hoje. Prontos? Ok? Bom, eu vou te dar aqui 7 critérios que eu vou mencionar, mas depois a gente vai ver como isso se materializa na prática em termos de comportamentos para você ter menos dúvidas se a pessoa é narcisista ou não, tá? Bom, de modo geral, a gente vai generalizar porque pessoas narcisistas seguem um determinado padrão de comportamento. Mas lembra que cada indivíduo é um indivíduo. Então, assim, pode ter algumas variantes de uma pessoa para outra. Às vezes uma pessoa não faz certas coisas e outra faz. Então, assim, a gente vai ver, no geral, uns comportamentos comuns, né, uns traços comuns de pessoas narcisistas. Só para esclarecer, para quem não sabe, talvez, muito o que é, do que a gente está falando de uma pessoa narcisista, será que é uma pessoa que se gosta muito? Como é que é isso, né? Não, quando a gente fala de narcisismo aqui, a gente está falando de pessoas que têm, no mínimo, traços narcisistas, se não um transtorno de personalidade
narcisista. O que significa isso? Isso não é uma doença mental, não é uma deficiência, é um desvio, vamos dizer, de personalidade, né? É uma personalidade que se construiu na infância e na adolescência em cima de algumas carências, algumas faltas de limite de repente, ou uma rigidez extrema dos pais. No mínimo, normalmente, quando um filho tem traço narcisista, tem um pai ou uma mãe que também tem, né? Então, acaba reproduzindo o... Opa, eu acho que eu saí... Não sei se... Vocês estão me vendo aqui agora no YouTube? Sim, né? Não sei o que eu fiz, acho que eu escondi os comentários, não estou vendo mais os comentários. Mas, então, pessoas narcisistas crescem em um ambiente narcisista. Tá? Então a gente não nasce narcisista, é algo da personalidade que se desenvolve ao longo da vida. Então, se você tem uma mãe narcisista, tipicamente ela provavelmente tinha ou um pai ou uma mãe narcisista, ou talvez uma avó. Ela cresceu, né, provavelmente em ambiente narcisista também e acaba reproduzindo, tá? Então são pessoas. Pronto? 7 critérios, vamos anotar e eu vou entrar mais em detalhe. Gente, não sei o que aconteceu aqui no YouTube. Peraí. Vocês não estão me vendo? Tem algum problema no YouTube, gente? Então, olha. Não estou dando sorte. Não estou dando sorte. Pessoal no YouTube vai ter que ir pro Instagram. Desculpe. Vamos lá. Então, de modo geral, pessoas narcisistas são pessoas que se acham donas da verdade. Se acham donas da verdade, sabem tudo melhor do que os outros. São pessoas capazes de discutir, sei lá, por exemplo, com um médico. A sua mãe narcisista não é médica, mas ela vai saber melhor do que o médico, sabe? São pessoas que sempre sabem melhor do que os outros. Primeiro ponto, né? Então, se acha dona da verdade, tá sempre certa, a sua mãe nunca está errada, sempre você ou o outro que está errado, mas ela está sempre certa. Certinho? Eu tô vendo os corações, eu acho que alguém já identificou isso. Então, primeiro critério. Segundo critério, no fundo, pessoas narcisistas, apesar de demonstrar uma certa arrogância, um ar de superioridade, são pessoas que têm, no fundo, uma baixa autoestima, né? Uma autoestima frágil. Isso fez com que, justamente, criaram essa defesa como se fosse assim, um exagero, né, de autoestima, para compensar justamente a falta de autoestima. Só que já virou uma coisa assim, um personagem, uma máscara que a pessoa veste para poder sobreviver na sociedade, né? Porque ela ficou provavelmente tão ferida na infância e na adolescência, teve tanta falta de reconhecimento dos pais, ou eventualmente os pais alternavam muito entre elogios e também muitas críticas. Então, assim, a sua mãe ela pode ter crescido assim e ela vai repetindo. Então, tipicamente, são pessoas que, como têm autoestima frágil, são pessoas que competem sempre com os outros, sempre tem que ser melhor do que os outros, tá? Então, acabam se mostrando muitas vezes como se fossem superiores, tá? Arrogância pode ser um critério para você enxergar. São pessoas, narcisistas são pessoas que têm muito pouca empatia ou nenhuma empatia. Quando você discute, briga, né, você acaba tentando resolver um conflito, expressando os seus sentimentos, abrindo seu coração, e a pessoa não demonstra a mínima empatia por você, não consegue se colocar no seu lugar, sempre vai invalidar o que você está sentindo, o que você está passando. Se você está dizendo que você está triste porque a sua mãe não te dá atenção, ela vai dizer assim, tá triste nada, eu tô fazendo tudo por você, né? Então, isso é uma dor. Se você, como filho, se abre dizendo que você tá triste porque precisa de atenção e a sua mãe diz assim, não precisa, eu já tô fazendo demais por você, né? É uma falta total de acolhimento, de empatia. Tá bom? Faz sentido? Ok? Outra coisa é quando, por exemplo, tem uma injustiça, né? A sua mãe te acusa de ter feito uma coisa que você não fez.
E aí você explica que você não fez e a sua mãe insiste, dizendo, eu não acredito em você, você sempre faz tudo errado, né? Já vai exagerando e no fundo você fica com essa sensação de injustiça. Então são pessoas que causam muita injustiça, tá? Então o que a gente viu? Se acham donas da verdade, né? Mais narcisistas se acham donas da verdade, tem uma autoestima frágil no fundo, apesar da aparência de superioridade e arrogância, tá? Então, compensam justamente com esse excesso, que parece um excesso de autoestima, que no fundo não é. Não tem empatia, ou muito pouco. Só um detalhe. Quando eu falo que não tem empatia, porque existem vários tipos de empatia, tá? Existe a empatia cognitiva, que é a capacidade de entender o outro. Entender. Se você está me dizendo que você está triste, eventualmente eu posso entender que você está triste. Não significa que eu consiga me colocar no seu lugar, sentir com você e ter compaixão, né? Então, assim, o que falta nas pessoas narcisistas é essa empatia emocional, né, de sentimentos, de entender o que você está sentindo de verdade, de desenvolver compaixão por você, de ficar triste se você está triste. Mas, pelo contrário, as pessoas narcisistas geralmente estão felizes, infelizmente, com a infelicidade do outro. E infelizes pela felicidade. Ou seja, as mães narcisistas não estão felizes quando seus filhos têm conquistas. Se você tem uma mãe narcisista, você deve saber que você já deve ter compartilhado várias conquistas, várias boas notícias, várias vitórias, e sua mãe não torce junto contigo. Não fica feliz, não fica te dando reconhecimento. Nossa, meu filho, parabéns. Não. Eventualmente, sua mãe narcisista pode dizer assim, você não fez mais do que a sua obrigação. É normal. Na sua idade, eu também tinha ótimos resultados. Aí você fala, não, mãe, eu consegui um emprego. Aí sua mãe vai falar, eu também. Na sua idade, eu já trabalhava. Ou seja, a mãe narcisista, ela leva tudo para ela. Tá? Você fala de você e ela sempre traz o foco para ela. Quinto critério. Mais narcisistas são pessoas geralmente muito perfeccionistas, em excesso, sabe? Tudo deve ser perfeito, principalmente na frente dos outros. A mãe narcisista é o tipo de pessoa que vai botar a melhor louça, os melhores objetos de decoração, a melhor mesa, tudo lindo, vai arrumar a casa quando recebe pessoas de fora. Mas dentro de casa, quando não tem visita, você vai comer com as coisas ruins, não dá muita atenção, né? Ou seja, é tudo pelas aparências. Isso que é mais um critério. Então, vamos lá, resumindo. Primeiro critério, se acha dona da verdade. A mãe narcisista se acha dona da verdade. Sempre está certa e os outros estão errados. 2, autoestima frágil, tá? Apesar da aparência de arrogância e superioridade. 3, não demonstram empatia de sentimentos, não demonstram compaixão, não se sensibilizam com sua dor, com a dor do outro. 4, perfeccionismo. Né? Um excesso de perfeccionismo. Tudo sempre tem que estar perfeito. Então, fique muito exigente consigo mesmo, mas também com os outros, com você. Né? 5, vive de aparências. Tudo é pelas aparências. Né? Então, assim, a mãe narcisista, ela vai dar presentes caros a algumas pessoas e você pensa assim, nossa, que pessoa generosa. Não é sobre a generosidade, é sobre a imagem dela perante o outro. Ou seja, se ela dá um presente caro, por exemplo, vai comprar um presente de marca tal para dar para um amigo, é porque com isso ela transmite uma imagem de pessoa, nossa, que pessoa rica ou poderosa ou generosa, enfim. Ela vai transmitir através desses presentes caros algo da imagem dela. É tudo sobre ela, é para alimentar o ego e a imagem dela. Não é sobre o outro, não é para agradar o outro, tá? Ou pode ser para obter alguns favores, tá bom? 6º critério, mães narcisistas são pessoas que não costumam assumir os seus erros
e a sua parte de responsabilidade nas situações. Ou seja, sempre tem um culpado, sempre é você o culpado de tudo ou a culpada de tudo. Sempre tem algum bode expiatório, tá? Porque, nossa, se ela tá sempre certa, então não tem culpa nenhuma e não tem responsabilidade nenhuma, né? Então sempre vai jogar a culpa em alguém das coisas que estão acontecendo. Então isso vai junto com a falta de empatia, falta de remorso, de arrependimento e tal. Então saiba que tanto em pessoas que têm traços narcisistas quanto que têm o transtorno de personalidade narcisista, você pode encontrar esses critérios, tá? Então assim, ter esses critérios não significa que a pessoa já tem um transtorno de personalidade, às vezes é só traços, né? Então você pode se aprofundar, talvez, com a sua terapeuta, seu terapeuta, alguém que possa te ajudar, né, a estabelecer um diagnóstico se você quiser, se isso for importante para você. Então, o que eu falei? Dona da verdade, autoestima frágil, não tem empatia, excesso de perfeccionismo, vive de aparência e não assume a sua culpa, a sua parte de responsabilidade nos problemas e nas questões, tá? Gente, vamos evitar questões de política aqui na live? Acho que não é muito foco, tá bom? Então, vamos lá. Querem fazer o teste, gente? Para saber, eu vou fazer algumas perguntas para vocês identificarem algumas coisas mais específicas sobre mães narcisistas. Uma coisa que é interessante, assim, vou dar alguns exemplos também de coisas que as mães narcisistas falam, tá? Aí imagina que você é uma mulher. Você se arrumou toda para sair, você botou um vestido bonito e tal, eventualmente, assim, você tá ficando muito valorizado com o seu vestido, tá toda arrumada, e você vai sair com sua mãe. A sua mãe, como ela tem baixa autoestima, e você é mais nova do que ela se sente em competição. E aí ela pode, por inveja, te dizer assim, você não vai sair assim, né? Você não vai sair com esse vestido. Ela quer te fazer se sentir mal, porque na verdade você está ficando mais bonito que ela. Então a mãe narcisista, ela não suporta, ela compete com a filha. Isso é insuportável, né? Outra coisa, assim, se o filho, imagina, tá desenhando super bem, né? Tá fazendo um desenho e... então você é o filho, você tá desenhando e a sua avó, de repente, te faz um elogio do seu desenho. Nossa, tá desenhando super bem. A sua mãe que tá do lado vai dizer, fui eu que ensinei para ele, ou é normal, né? É de sangue, eu também desenhava muito bem. Traz tudo sempre para si, né? Então não tem essa questão de deixar espaço para o outro, reconhecimento do outro, não, tudo, são pessoas muito egocêntricas, né? Não cria, assim, ódio da sua mãe narcisista, no sentido de que provavelmente é uma pessoa que não deve ter tido uma infância muito legal, né, do ponto de vista de relacionamentos com os pais. Porém, não justifica, assim, não é porque eu falo assim, para não criar ódio, porque isso não vai fazer bem a você, né? Porém, não significa que você deve aceitar o inaceitável porque é sua mãe, né? Em nome da família. Não. Se a sua mãe te maltrata, se a sua mãe te faz sofrer, você tem o direito de se afastar, você tem o direito de não falar com ela, de não querer falar com ela, de não querer visitá-la, tá? Então existem graus de narcisismo, e quando a gente vai pro grau último, assim, mais alto de narcisismo, uma pessoa narcisista maligna, perversa, isso é muito perigoso, né? São mães absolutamente destrutivas, que podem arruinar o psicológico do filho, fazer com que o filho chegue ao suicídio, né? Não tenha esperança para viver, se torne um legume, e eventualmente você pode achar que você tem uma mãe narcisista, quando na verdade a sua mãe pode ser psicopata também, né? Só que ninguém consegue imaginar, nossa, minha mãe é psicopata. Só que é possível, né? Psicopatas têm filhos também. E aí eu tenho dois testes no meu perfil lá no Instagram, que está nos meus destaques, que você pode fazer o teste de narcisismo e de psicopatia em relação à pessoa com quem você está lidando, se você tem dúvida, tá? Olha, eu vou fazer então algumas perguntas para vocês.
para que vocês possam ter ainda mais um pouquinho de clareza e você vai responder. Assim, pega um caderno, um papel, e você vai responder se sim ou não. Então, em relação à sua mãe, né? Mãe narcisista, se for o caso. Primeira pergunta: você tem dificuldade de se sentir como uma pessoa adulta e competente do lado da sua mãe? Você tem dificuldade de se sentir como uma pessoa adulta e competente do lado da sua mãe? Ou sempre ela faz te sentir inútil, incompetente, você sente que ela sempre te critica? Como é que é isso? Né? Segunda pergunta: você se sente pressionada ou pressionado para corresponder às expectativas da sua mãe? Você sente essa pressão o tempo todo de corresponder às expectativas? Se você não corresponder, você sente que ela não vai te amar? Que ela vai te rejeitar? Que ela vai te punir? Que ela vai te dar, de repente, um tratamento de silêncio? Né? O que é o tratamento de silêncio? Quando a mãe para de falar com você, ela te ignora durante dias, semanas, meses, anos. Nossa, mãe, alguém tá falando aqui, minha mãe é narcisista, meu pai cometeu suicídio e um irmão também. Muito difícil, gente do céu. Então, quando tem esses casos mais extremos, eu até acho que a pessoa ela pode ter